Hoje vamos falar um pouco sobre um dos casos mais famosos de toda a medicina moderna, e que teve grandes contribuições para a neurociência, principalmente em relação ao funcionamento da memória. Quem foi o paciente HM? Na verdade, HM são as iniciais de Henry Molaison, um cidadão norte-americano, nascido na cidade de Manchester em 1926. Aos 9 anos de idade, Molaison sofreu um traumatismo craniano, em um acidente de bicicleta que levou até inúmeras incapacidades e crises epiléticas intratáveis mesmo com a medicação. No ano de 1953, o paciente Molaison estava com 27 anos. Ele foi submetido a uma cirurgia experimental no cérebro que lhe foi removidos ambos os hipocampos e as regiões adjacentes, responsáveis pela geração das crises. A epilepsia de Molaison foi parcialmente controlada, mas o paciente sofreu um efeito colateral irreversível. Foi observada a incapacidade de formar novas memórias, ele não conseguia lembrar o que havia comido no café da manhã. O paciente Henry nunca reconhecia a doutora Milner, a professora de neurociência cognitiva, que era responsável de fazer os seus testes de memória. Toda vez que a doutora Milner entrava no consultório, ele se apresentava como se fosse a primeira vez. Porém, ele conseguia memorizar uma sequência de números múltiplos, por curtíssimo prazo, e se ele ficasse repetindo os números a todo instante, porém era impossível armazenar. Sabemos que o hipocampo é a região responsável pelo armazenamento da memória do cérebro humano. Ele também está envolvido na formação de novas memórias e está associado ao aprendizado e às emoções. Quando uma pessoa sofre uma lesão no hipocampo, ela fica impossibilitada de criar novas memórias, passando a ter a impressão de estar num lugar desconhecido constantemente, como por exemplo lembrar de uma rua que foi frequentada há alguns dias atrás. Não é possível recordar de acontecimentos recentes se o hipocampo for afetado. Já as lembranças mais duradouras são transferidas e o armazenamento na camada mais exterior do cérebro, o córtex cerebral. Isto explica o porquê o paciente HM conseguia recordar o seu passado antigo, como acontecimentos da sua infância, apesar de ter tido sérias sequelas no seu hipocampo. No seu cotidiano paralelo e ao experimento das neurociências, o HM tinha alguns passatempos como fazer palavras cruzadas, jogar bingo e assistir televisão. Ele conseguia realizar pequenas tarefas, como recolher o lixo e preparar uma refeição. Inicialmente ele foi morar com os seus pais, mas depois ele mudou para a casa de um parente, até ser internado num asilo aos 54 anos de idade. Quando HM foi envelhecendo, ele não conseguia se reconhecer no espelho ou em fotografias recentes. Ele só conseguia lembrar da sua imagem antes da cirurgia. O paciente HM não sofreu grandes alterações de personalidade. Ele continuou a mesma pessoa de sempre, muito educado e divertido com todos. Ele só registrava os novos acontecimentos da sua vida, como cenas de fotografias, pois era muito instantâneo, sem conseguir narrar o acontecido após alguns minutos depois do episódio. Ele vivia o momento presente de forma muito rápida e passageira. Apesar de continuar com o mesmo nível de inteligência como antes da cirurgia, ele perdeu sua identidade, mas não perdeu seu valor. Nos últimos anos de vida, se observou que sua falha de memória era pura, não foi acompanhada de distúrbios intelectuais ou de personalidade. Pois bem diferente do caso de Phineas Cage, após o acidente ocasionado em outra região do cérebro, o estudo do caso do paciente HM foi de grande referência na história da neurociência cognitiva, pois foi analisado por 5 décadas e por vários cientistas. E com isto se deu a origem da aprendizagem, memória e esquecimento. Através desse caso, foi possível também verificar os diferentes tipos de memória. Após a morte do HM, os pesquisadores fizeram várias imagens do seu cérebro.
O último cérebro que mereceu tanto interesse, como foi o cérebro de Albert Einstein. Wouldn't it be nice if we were older and we would Do you, Hanalei, take this woman to be your lawfully wedded wife, to have and to hold, from this day forth, as long as you both shall live? I do. Really? Even though in like 10, 15 years, she could possibly let herself go and then like, sex could be like nauseating for you. What are you nuts? Your wife's right over there. I'm just kidding, Mumu. I now pronounce you man and wife. Tá muito frio lá fora. Quando estiver pronta, põe o casaco e vem tomar um cafezinho comigo. Te amo. Oi! Bom dia, senhora Ruth. Gostaria de conhecer sua filha? Dá bom dia para sua mãe. Oi, mamãe. Você tá linda. Bom dia. Ai, meu Deus. Olha o vovô aqui, ó. Oi, pai. Come true.